Bora lá, meu povo, Léo Jesus por aqui, sempre um prazer ter você no nosso canal. Vamos falar do tricolor paulista que enfrentará a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. O tricolor precisa da vitória, e aí eu não estou nem falando de classificação, estou falando muito mais de uma classificação geral, até para tentar superar o Palmeiras. Hoje, apesar do Palmeiras estar fora da zona de classificação no seu próprio grupo, ele tem campanha melhor que a do São Paulo com o mesmo número de jogos. Palmeiras tem 16 pontos contra 15 do São Paulo, e aí sempre aquela importância de ficar à frente dos principais rivais, pensando em cenários possíveis na semifinal, que é de um jogo só. Todo mundo sabe que é muito diferente você enfrentar ou Palmeiras ou Corinthians em Allianz Parque ou Itaquera do que comparado ao Morumbi. O São Paulo é muito forte no Morumbi, então precisa melhorar essa campanha para, se quiser sonhar com o título do Campeonato Paulista, que, convenhamos, pelo futebol apresentado, fica até um pouquinho difícil de acreditar. Mas é aquilo, futebol, as coisas mudam muito rápido, né? Ó, para você ter uma ideia, últimas 3 rodadas do São Paulo, só pegando a classificação, São Paulo meio que vai ser o divisor de águas lá do grupo do Palmeiras. São Paulo pega o Palmeiras, que é o terceiro colocado com 16 pontos, depois pega a Ponte Preta, segundo colocado com 18, e fecha a sua participação na primeira fase contra o São Bernardo, que é o primeiro com 19 pontos, tá? Então é assim, não tá fácil para o São Paulo que vem de resultados e atuações principalmente muito ruins. O São Paulo vai pegar 3 times que têm campanhas melhores que a dele. Risco para o São Paulo? Acho improvável. Risco, de repente, de perder a primeira posição do grupo contra o Novo Horizontino? Sim. Agora, o Noroeste é o terceiro com 7 pontos. Não imagino que, mesmo que o São Paulo perca os 3 jogos, o Noroeste consiga vencer os seus 3 e colocar aí algum risco na classificação, tá? Então, em termos de classificação, tudo tranquilo, entre aspas, para o São Paulo. Detalhe que pode deixar o torcedor do São Paulo pistolaço. São Paulo, que foi com o time titular 2 vezes, não conseguiu vencer até então os 2 piores times do campeonato e agora pode poupar jogadores contra o Palmeiras. Motivo? Gramado sintético. Pelo menos isso será alegado pelo São Paulo e, gente, até faz algum sentido. Mas quando você lembra que o São Paulo forçou a sua equipe nos 2 últimos jogos, não há cenário que perdoe ou justifique essa escolha caso aconteça pelo técnico Luiz Ubeldia. Repito, é um cenário preocupante, o São Paulo já machucou jogadores por lá, tá tudo certo pensar isso. Mas quando você vê os 2 últimos jogos, totalmente incoerente, então o São Paulo pode ter jogador poupado para o clássico contra o Palmeiras. Ainda informação sobre o Choque Rei, você vai assistir às 18h30 neste domingo, né? Record TV vai passar o jogo pela TV aberta, verifica a grade do seu estado, senão você tem como opções Zapping TV, UOL Play ou o portal Nosso Futebol, tá? Então, oportunidades para você assistir a São Paulo e Palmeiras. Havia surgido nas redes sociais de que o Klaus seria o árbitro para essa partida, agora foi oficializada a arbitragem e não será de Rafael Klaus, tá, gente? Ó, só pegando aqui, vai ser do Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida, tá? Neuza Inês Bach vai ser a bandeira número 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, o bandeira número 2. VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O Flávio Rodrigues é o mesmo árbitro que apitou São Paulo e Corinthians no Morumbi recentemente, 3-1 para o São Paulo, tá? Então, se era só boato ou se a diretoria do São Paulo agiu nos bastidores, se agiu, parabéns, golaço da direção, tem que fazer isso mesmo. Klaus não será o árbitro da partida. De repente chega nesse jogo, cara, esse árbitro vai e lasca o São Paulo e a gente fica pé da vida. Mas assim, minimamente você tem que se preparar. E se era mesmo o Klaus e a diretoria agiu nos bastidores, se foi esse o caso, parabéns à diretoria do São Paulo. Se não foi, se era só boato, ótimo também. Entre São Paulo e Palmeiras, quanto mais Rafael Klaus passar longe do tricolor, né, do jogo do tricolor contra o Palmeiras, melhor para nós. E por falar em São Paulo e Palmeiras, tem um comparativo muito legal que a UOL trouxe, eu vou repassar a informação para vocês, tá? Em cima de uma análise dos 10 primeiros meses do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comparado a Zubeldia, e minutagem que esses 2 treinadores no mesmo período deram aos jogadores de base dos clubes, tá? O Abel Ferreira deu 13 mil minutos nos 10 primeiros meses dele, contra apenas 2.500 minutos de Luiz Zubeldia. Gente, aqui é claro que nós temos algumas coisas, não é no seco assim, um deu mais, o outro deu menos, né? Não é passando pano para o Zubeldia. Cenário do Palmeiras é um outro cenário, tipo de pressão por título, o Palmeiras vem ganhando bastante. E sim, o momento palmeirense é mais favorável para lançar jogadores.
E convenhamos também que lançou grandes jogadores. Este é um ponto. Contudo, todavia, entretanto, né, como diria professor Girafales, é muito discrepante. Mesmo com este cenário, é muito discrepante. Aí fica aquelas coisas, mas o Palmeiras colocou Estevão, Endrick nesse período. O São Paulo não tem esses jogadores. Aí sabe a história do ovo e da galinha, quem nasceu primeiro? O Endrick e o Estevão são esses jogadores porque foram colocados? Ou o São Paulo não tem, de repente, Endrick e Estevão porque não coloca? Entende? É uma discussão muito válida. Gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Acende-se no Morumbi, e eu posso garantir para vocês, a discussão sobre o São Paulo contratar um outro goleiro, tá? E aí é mais um problema que está vinculado com essa questão de categoria de base. O São Paulo tem, eu já falei que para mim goleiro é o seguinte, goleiro não precisa nem rodar, porque fisicamente não é um problema você colocar goleiro todo jogo. Mas se você quer rodar pelo critério de testar um goleiro reserva, o Zubeldia está fazendo errado. Todos os minutos de testes têm sido dados a Jandrei, que está mais do que testado e reprovado pela torcida do São Paulo e com razão. Não é um goleiro que tem nível para ser reserva do tricolor. Então a gente não viu o Yang, que agora está contundido, né? Mas não, de repente o Leandro, a gente não sabe como que esses caras jogam. Porque simplesmente não são testados. Ele testa o que já está testado e, repito, reprovado. Claramente reprovado, que é o Jandrei. E o São Paulo deveria pensar em um outro goleiro, tá, gente? Vem aí Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Principalmente as Copas, me dá uma dor de barriga no Rafael. E o que a gente faz? O goleiro reserva precisa ter um nível, no mínimo, parecido com o titular. Até para você colocar uma sombra, um incômodo no goleiro titular. E mais do que isso, você ter uma segurança na meta. Você já imaginou? Me dá uma dor de barriga no Rafael. Oitavas de final de Libertadores, São Paulo e River Plate. Galera, acabou. Acabou. A chance de ser fim da linha para o São Paulo é enorme. E aí volta a sugestão. Carlos Miguel, Evangelos Marinax, muito perto de fechar com o São Paulo, dono do Nottingham Forest. Onde está o Carlos Miguel? Super questionado, que voltou a ter algumas oportunidades de titular, tem falhado lá, é verdade, e a torcida, as redes sociais, ex-jogadores do Nottingham criticando o Carlos Miguel nas redes aí, publicamente, e ele tá incomodado. De repente, trazer esse cara para cá como um empréstimo para ser não só uma sombra, mas com possibilidade até de tomar a posição do Rafael. O Carlos Miguel, cara, pode estar em uma fase lá, não sei o que está acontecendo, mas é um ótimo goleiro. A gente já percebeu aqui no Corinthians. Então, eu vou além. Eu acho que o São Paulo deveria ter o Rafael como um goleiro reserva. Aí sim, você pensar no Rafael como reserva, é um goleiro super seguro. Para titulares, eu confesso já não ter mais essa... Para titular, perdão, confesso não ter mais essa segurança toda no Rafael, mas ok, ter ele como titular também. Agora, se tivesse um pouco melhor para colocar o próprio Rafael no banco, ou minimamente para disputar a posição que para mim seria o caso do Carlos Miguel, seria uma ótima, hein? Conversa com o Marinax aí, traz o Carlos Miguel para cá. Muito mais uma sugestão, tá? Não é não existe negociação hoje com o Carlos Miguel, mas existe sim já na diretoria do São Paulo uma preocupação com a posição de goleiro. Agora ficou bem apertado mesmo para essa janela, coisa para o meio do ano. Acho que daqui para lá dá para pensar no Carlos Miguel. E você, traria o ex-corintiano para cá? Deixa nos comentários, já deixa o seu palpite pro Choque Rei. O meu é 100% coração, tá? Baseado em nada, em coisa nenhuma. O São Paulo ganha do Palmeiras por 1-0. Pronto. Deixa o seu aqui nos comentários. Eu me despeço desejando que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida e vamos São Paulo!